Olá, vamos aqui iniciar a gravação da aula de Princípios e Terminologias do Posicionamento, aula 1. Meu nome é professor Alexandre Custer. Meu e-mail está aí, quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Obrigado. Vamos lá para o próximo slide. Bom, incidências radiográficas. Primeira coisa que a gente vai discutir aqui, falar um pouquinho, é sobre esses conceitos básicos aqui em radiográficas, né, em conceitos radiográficos. Bom, terminologia radiográfica refere-se primeiro ao estudo do posicionamento para demonstrar radiograficamente e visualizar parte específica do corpo nos filmes radiográficos ou nas telas do computador. Quando a gente se refere à radiografia, é um filme ou um outro material de base que possui uma imagem processada de uma determinada região do paciente, né, produzida pela ação dos raios-x no filme. E já o ato de radiografar, né, é a produção da radiografia e ou outra forma de imagem radiográfica que use radiação. Ok? Radiografia versus filmes de raio-x, né? O filme de raio-x refere especificamente à parte física do material, onde a imagem radiográfica será exposta. O termo radiografia inclui o filme e a imagem. Tá ok? Então, o filme de raio-x é só o filme, a película, e o termo radiografia vai incluir os dois. E a imagem radiográfica, né? As imagens radiográficas podem ser obtidas, vistas e armazenadas como cópias físicas, radiografias ou como imagens digitais, que podem ser manipuladas e armazenadas digitalmente, né? Hoje a gente trabalha mais, né, com o processo digital do que com o processo convencional, analógico, né, com a radiografia, com a película em si. Então, ó, o exame é o procedimento radiográfico, né? O exame radiográfico inclui 5 funções. A primeira dela, o posicionamento da parte do corpo e alinhamento do raio central, né? RC significa raio central. Seleção de medidas de proteção contra radiação. Seleção dos fatores de exposição, técnica radiográfica, tá? No painel de controle. E instrução do paciente para respirar. Em seguida, início da exposição do paciente à radiação. E, por final, a revelação do filme radiográfico. Então, esse aí é o exame radiográfico. Essas 5 etapas aí do exame radiográfico. Possui um efeito anódico, né? Voltando aqui. Então, ó, o efeito anódico descreve um fenômeno, né, que a intensidade da radiação emitida pelo cátodo do emissor de raio-x é maior do que o anodo. Estudos mostram que a diferença de intensidade do cátodo para o anodo no feixe de raio-x pode variar de 30% a 50%, dependendo do ângulo alvo usado, né, num filme de 17 polegadas, que é o famoso 14ão. Né, 45 ou 45 por 43, né, 35 por 43, 40 polegadas, e distância foco-filme de 100 centímetros. O que a gente observa aqui na imagem? A gente tem um anodo, o feixe de raio-x sendo emitido, e aqui a gente tem a coxa de um paciente sendo radiografado, uma radiografia de fêmur. Né? Então a gente observa que na radiografia, no lado do anodo, a gente tem 75% mais raio-x, no centro a gente vai chegar a 100%, e quando a gente chega aqui próximo ao cátodo, a direção do cátodo, do filamento que ficaria aqui, a gente tem uma diferença de 120% de raio-x, né? Ou seja, o que essa figura demonstra é que do lado do cátodo eu tenho uma concentração maior de raio-x e do lado do anodo eu tenho uma concentração menor de raio-x. Lá no cabeçote do equipamento vai ter o filamento, né? Vai ter a marcação de lado positivo e lado negativo. O lado positivo vai ser sempre o lado do anodo e o lado negativo o lado do cátodo. Por que tem essa relação, né, essa sinalização? Exatamente para isso, para a gente conseguir
observar onde está o lado do anodo, e aí a gente já sabe, o lado positivo, lá embaixo na imagem, vai ser o lado que eu vou ter menor quantidade de raio-x. E no lado negativo, eu vou ter maior concentração de raio-x. É o inverso, entendeu? No lado mais, eu tenho menos raio-x. No lado menos, eu tenho mais raio-x. Ok? Então a gente passa aí para posição anatômica. Quando a gente vai falar de posição anatômica, é importante a gente pensar sempre, toda vez que eu for fazer qualquer atividade relacionada a posicionamento, a gente tem que se lembrar dessa posição aqui. Ok? Então, ó, em posição vertical, ou seja, ortostático, braços aduzidos para baixo, palmas da mão para frente, cabeças e pés virados exatamente para frente e juntos, não pode ser afastados. Tá? Então, essa é a posição anatômica. Tudo que a gente for pensar daqui para frente, a gente vai pensar em posição anatômica. Tá ok? Planos corpóreos, né? São frequentemente relacionados aos planos imaginários que através do corpo, né? Que passam através do corpo em posição anatômica. Plano, superfície em linha reta que une dois pontos. Então a gente segue aqui com essa imagem e a gente vai observando. Nessa imagem aqui dá para a gente ver 1, 2, 3, 4 planos. No primeiro plano, o plano sagital, é aquele que divide o corpo em lado direito e esquerdo. Se a gente falar em plano médio sagital, significa que eu estou dividindo o meu corpo ao meio em lado direito e esquerdo. Ou seja, plano médio sagital divide o meu corpo em lado direito e esquerdo em partes iguais. Quando eu falo em plano coronal, vai dividir a minha parte anterior da minha parte posterior, certo? Então, esse plano coronal, ele também tem um plano médio coronal, né? Que divide em partes iguais. Também pode ser chamado de plano frontal, tá? E o plano horizontal ou axial, que divide o meu corpo em partes superior e inferior. Isso não quer dizer que tenha que ser em partes iguais, a não ser que seja um plano médio sagital, médio axial, né? Plano horizontal, ok? Ou plano médio horizontal. Se eu colocar a palavra médio horizontal, quer dizer que está em partes iguais. Tá ok? Do lado aqui a gente já observa o plano oblíquo, transverso, um corte oblíquo da perna, ou seja, ele está cortando numa obliquidade. A mesma coisa eu consigo ver aqui, ó, um plano oblíquo. Ele entra numa angulação diferente, né, de todos os outros planos, fazendo obliquidade do corpo. Né, plano transverso axial ou corte transverso do braço. Essa segunda imagem aqui. Vamos agora para os planos corpóreos. Então, para a gente resumir, né? Plano sagital, qualquer plano longitudinal que divide o corpo em uma parte direita e uma parte esquerda. Plano médio sagital ou plano mediano, situado na linha média que divide o corpo em partes iguais, uma direita e outra esquerda, né? E que passa pelo plano sagital do crânio, né? Qualquer plano paralelo ao plano médio sagital, né, PMS, é denominado plano sagital. Ok? Então, o médio sagital é exatamente aquele que divide em partes iguais. Coronal, qualquer plano longitudinal que divida o corpo em duas partes, anterior e posterior. Como eu falei para vocês, o PMC, o plano médio coronal, vai dividir exatamente o corpo em duas partes iguais, em anterior e posterior. O plano horizontal ou axial é qualquer plano transverso que atravessa o corpo em ângulo reto com um plano longitudinal e que divide o corpo em partes iguais, superior e inferior. Partes iguais não, que divide o corpo em parte superior e inferior. Se fosse em partes iguais seria plano médio horizontal, mas não é o caso. O plano oblíquo é o plano longitudinal ou transversal inclinado e não paralelo aos planos sagitais, né, coronal ou horizontal.
ele vai entrar num ângulo de 45 graus em relação aos outros planos. Ok? Bom, incidências radiográficas, né? Corte, uma superfície ou corte ou fatia, corte longitudinal, sagital, coronal e oblíquo. Feitos longitudinalmente na direção do eixo do corpo ou em qualquer outra das suas partes, independente da posição do corpo, em pé ou deitado. Aqui, por exemplo, a gente tem do lado de cá um corte sagital, feito no aparelho de ressonância magnética, e do lado de cá a gente tem um corte coronal. Ok? E aqui a gente tem os cortes axiais ou transversais, né, feito em ângulos retos ao longo de qualquer ponto do eixo longo do corpo ou em qualquer uma das partes do seu corpo. Bom, para a gente entender a parte de incidência, a gente tem que entender muito bem esse slide aqui. Por quê? Ele está falando aqui, ó, termos para as posições posterior e anterior do corpo. Posterior ou dorsal refere-se à metade dorsal do paciente ou aquela parte do corpo observada quando vemos uma pessoa de costas. Inclui as plantas dos pés e o dorso da mão. Então a gente tem que lembrar o seguinte, presta bem atenção aqui, ó, inclui a planta dos pés e o dorso das mãos. Se a gente observar aqui, ó, a planta dos pés, ela é posterior. O dorso do pé é anterior. Quando a gente está observando a pessoa na posição anatômica, ó, a palma da mão da pessoa está voltada para a região anterior. Então o dorso da mão é posterior, ao contrário do dorso do pé, que é anterior. Muito cuidado aí nessa dica, fica essa dica, hashtag fica a dica, dorso da mão é posterior, mas dorso do pé é anterior. Ok? Anota isso. Dorso da mão é posterior, mas dorso do pé é anterior. Mas aí vem a pergunta, mas dorso do pé? Dorso do pé, o famoso peito do pé, né? Então, ó, região anterior ou ventral refere-se à metade frontal do paciente ou aquela parte do corpo observada quando vemos uma pessoa de frente. Inclui os dorsos dos pés e as plantas das mãos. Ok? Vamos lá, próximo slide. Então prestem bastante atenção, frisem esse slide. Ok? Frisem isso aqui, leiam bem isso aqui, anotem e façam observações. Então, ó, a gente vai observar plantar, região plantar da superfície posterior do pé. Dorso do pé, parte de cima da superfície anterior do pé. Dorso da mão é a parte de trás posterior da mão, está aqui. Volar, palmar ou volar, né? Refere-se à palma da mão na posição anatômica e o mesmo que na superfície anterior ou ventral da mão. Está aqui, ó. Ou seja, é a palma da mão, né? Palmar, palma da mão. Ok? Bom, incidências radiográficas, posições gerais do corpo, né? Então, ó, decúbito dorsal, barriga para cima. Decúbito ventral, barriga para baixo. E aí, em alguns equipamentos, a gente pode ver o termo supina e prona. Posição de Trendelenburg, uma posição de decúbito na qual a cabeça fica um nível mais baixo que o dos pés. Isso é utilizado principalmente em exames contrastados, tá? E a posição de Fowler, tá? É uma posição de decúbito na qual o corpo é inclinado de forma que a cabeça esteja num nível superior aos pés, tá? São todas incidências específicas de decúbito, né? Posições de decúbito. Então, posição de Siemens ou posição de semidecúbito ventral é uma posição de decúbito oblíquo em que o paciente se deita sobre o lado anterior esquerdo com a perna esquerda fletida, com a perna esquerda esticada e o joelho direito parcialmente fletido.
Posição utilizada para inserção de tubo retal para realização de enema baritado, né, ou clistero opaco. Ok? Posição de litotomia é uma posição em decúbito dorsal, na qual os joelhos e quadris ficam fletidos e a coxa abduzida e rodada externamente, apoiada pelo suporte de tornozelos. Né? Agora, olha só, termos comuns de incidência. Incidência antero-posterior. Quando a gente fala em incidência, a gente está analisando o quê? A entrada do raio e a saída do raio. Então a gente observa aí, ó, incidência posterior-anterior. A gente observa que o tubo de raio-x está aqui e o filme está aqui. Então o raio está entrando na região posterior e está saindo na região anterior. Nesse outra imagem aqui, o raio-x está entrando na região anterior e está saindo na região posterior. Então é incidência antero-posterior. Ok? Prestem bastante atenção nisso, que é diferente. Se eu fosse falar nesse mesmo slide, mas se eu fosse falar aqui de, em vez de incidência, eu falasse de posicionamento, então, ó, perto do filme, qual é a região do corpo que está? Região anterior. Então, posicionamento antero-posterior. Nessa imagem aqui, a parte que está mais perto do filme é a posterior. Então, posicionamento póstero-anterior. Tá? Então, isso é bem importante a gente frisar e vocês prestarem bastante atenção nesse tópico aqui. Ok? Então, ó, termos comuns de incidências. Incidências oblíqua, né? AP ou PA. Então, ó, é uma incidência em AP ou PA dos membros superiores ou inferiores que sejam oblíqua ou rodada, não sendo uma AP ou PA verdadeira. Por esse motivo, é preciso haver um adjetivo indicando para que lado esteja rodada, como a rotação medial ou lateral, certo? AP ou PA conforme a posição anatômica. Então, AP ou PA, ok? Incidências médio-lateral e látero-medial. Uma incidência lateral, né, é descrita segundo a trajetória do raio central. A determinação do lado medial ou lateral é novamente baseada na posição anatômica do paciente. Tá ok? Próximo slide. E aí, ó, posição lateral ou perfil. Como a gente está vendo aqui, ó, lateral ou perfil. Então, ó, deitada pela parte do corpo que está mais próxima ao filme ou pela parte do corpo por onde sai o raio central. Então, a posição do corpo, posição lateral ou perfil. Ok? Posições oblíqua, né? Posição na qual nem o plano sagital nem o plano coronal, né, formam um ângulo reto com o filme. Então, a gente observa que ele está numa essa imagem aqui, a modelo está com a parte posterior encostada ao filme, então vai ser uma oblíqua posterior direita ou esquerda em ortostase, e aqui é uma incidência oblíqua posterior direita ou esquerda, né, com a parte do filme, a parte mais próxima ao filme. Então, olha lá, ó, posição oblíqua posterior direita e esquerda, OPD e OPE, oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. Descreve uma posição oblíqua em que o aspecto posterior esquerdo ou direito do corpo está mais próximo ao filme, ou seja, a parte direita ou a parte esquerda está mais próxima do filme, né? E pode ser na posição ereta ou na posição de decúbito, né? Então, ó, posições oblíquas direita e esquerda, anteriores, oblíqua anterior direita e oblíqua anterior esquerda, descreve a posição oblíqua em que a parte anterior, né, direita ou esquerda do filme está, direita e esquerda do corpo, está mais próximo ao filme, ok? E aí a gente tem, ó, a posição de decúbito no posicionamento radiográfico. O decúbito é sempre usado como uma fonte horizontal de raio-x, né? As posições em decúbito são fundamentais
para a detecção de níveis hidroaéreos ou ar livre nas cavidades do corpo, do tórax ou abdômen, por onde o ar se mobiliza para a sua porção superior da cavidade. Aqui é utilizado, né, principalmente para fazer exames onde eu quero ver a parte hidroaérea do abdômen. Okay? Posição de decúbito lateral direito ou esquerda. Nessa posição, o paciente deita de lado e a fonte de raio-x é posicionada de uma forma horizontal e anterior, né, para posterior, AP, ou de posterior para anterior. Serve tanto para decúbito lateral esquerdo como para decúbito lateral direito. Né? E a posição de decúbito lateral direita ou esquerdo. Nesta paciente, nessa posição, o paciente está deitado de costas sobre a superfície, com um feixe de raio-x direcionado aqui, ó, horizontalmente, saindo do corpo do lado mais próximo ao filme, a posição denominada de acordo com o lado mais próximo do filme. Então, para descrever essa posição, eu vou usar a posição do paciente está mais próxima do filme. Então, ó, decúbito lateral direita do paciente, né? Ou decúbito ventral direito do paciente. Então, ó, posição decúbito ventral, lateral direito ou esquerda. Né? Vai ser a mesma coisa, a única coisa que vai mudar daqui para cá é que aqui o paciente está em decúbito dorsal e aqui o paciente vai estar em decúbito ventral. Ok? Seguindo aqui, axial. Né? É um pouquinho complicado da gente entender o que é a axial, mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer de melhor para explicar isso para vocês. Olha só, o termo axial refere-se ao eixo longo de uma estrutura ou parte em torno da qual o corpo gira ou é disposto. Também costuma dizer que a incidência axial percorre o maior eixo do corpo. Se a gente observar essa foto aqui e traçar uma linha aqui, do nariz até o meato acústico externo, que é esse orifício aqui, a gente vai dizer que esse plano aqui ele está perpendicular ao filme. Ou seja, ele faz um ângulo de 90 graus aqui. Certo? E aí o raio central está entrando assim, ó. Ele está formando um ângulo de mais ou menos 30, né, 35, 45 graus aqui. Isso quer dizer que isso é uma incidência axial. O raio está entrando de forma axial, ok? Bom, axial inferior-superior ou superior-inferior. É uma incidência que é um pouco mais difícil da gente visualizar na prática, mas pode ser que algum dia você vá ver isso em uma clínica ortopédica, por exemplo. Mas o mais provável é que isso caia numa prova de concurso. Tá? As incidências inferior-superiores são frequentemente feitas para ombros, quadril, onde o raio central penetra abaixo ou inferiormente e sai acima, superiormente. Bom, nessa imagem aqui a gente observa que o filme está na parte superior do ombro, o raio central está entrando na região axilar e saindo na região do ombro. Então é inferior-superior. É um exemplo clássico para essa incidência de inferior-superior. Ok? Quando a gente fala aí de tangenciais, né? Quando a gente fala de tangencial, é que alguma coisa está passando raspando, tangente, né? A estrutura. Aqui, por exemplo, ó, a gente consegue ver o crânio, aqui é o arco zigomático e o raio central passando pelo arco zigomático. Então, ele está tangenciando o arco zigomático. Aqui, ó, o raio central, ó, o paciente está com o joelho fletido e a patela aqui. E o raio central está tangenciando a patela. São dois exemplos clássicos de como a gente usa raios tangenciais para radiografar algumas estruturas. Ok? Bom, termos e incidências, né, mais utilizados. Nessa figura de cima, a gente vai observar que é uma incidência típico para tórax, é uma incidência axial AP, posição lordótica. O pessoal também chama de ápico lordótico, né? Ou incidência de Laurel.
né? Esse é um tipo de incidência AP do tórax para demonstrar os ápices pulmonares, porque você tira de sobreexposição as clavículas do paciente e demonstra melhor a região de ápice pulmonar. Também comumente chamada de incidência apicolordótica ou Fleischner. Tá aí, ó. Laurel é outra incidência. Então, Fleischner. Incidência transtorácica ou lateral, né? Então, a incidência transtorácica, incidência lateral, através do tórax, comumente referida como lateral ou transtorácica. Essas incidências transtorácicas, elas são mais utilizadas na ortopedia, para a gente visualizar exatamente aqui a porção proximal do húmero em uma visão de perfil. Isso aqui ainda é um pouco utilizado para a gente visualizar, por exemplo, deslocamento de fratura de húmero, quando o paciente chega em condições de a gente realizar essa incidência. Ok? Então, ó, incidência planto-dorsal. Descreve a via do raio central na superfície dorsal anterior para a parte superfície plantar posterior do pé. A gente vai falar que é um PA do pé, né? Incidência plantodorsal axial. Isso aqui, por exemplo, é a incidência de calcânio. É o axial de calcânio, né? A gente vai ver, ó, o raio central penetra na superfície plantar do pé e sai na superfície dorsal. Seria um dorso dorsal, né? Porque a gente sabe que essa é o póstero dorsal ou póstero posterior, né? Dorso dorsal não seria o caso, só se ele entrasse no dorso e saísse aqui no dorso. Aqui, ó, ele entra na região plantar e sai na região posterior, né? Então é uma incidência axial de calcânio aqui, ok? Incidências parieto-acantial. E aí, assim, o raio central ele entra na região do osso parietal e ele sai na região do acântio, né? A região do acântio é essa região bem aqui abaixo do nariz, onde faz aí a junção do nariz com o lábio, né? Incidência acântio-parietal. O raio central faz ao contrário agora, né? Ele entra na região aqui do nariz e sai na região do parietal, né? E incidência submentovértice. O raio central penetra abaixo do queixo, né? E sai pelo vértice, ou topo do crânio, né? Aí relembrar lá um pouquinho os pontos anatômicos do crânio. Então, vai lá na internet, Google, pontos anatômicos do crânio, e vocês vão observar aonde estão esses pontos, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, para esse slide aqui, eu sugiro que vocês vão lá no Google, no Bom Trager, pode ser inclusive ou no Biasoli, ou no Boasson, o livro de incidências radiográficas ou de anatomia que você tiver que fale de pontos craniométricos. Tá ok? Então, a incidência vértice submentoniana, VSM, ou oposta de submentovértice, ou seja, o feixe de raio-x penetra pelo topo do crânio e sai abaixo da mandíbula. Seria o inverso disso aqui. Não é muito utilizada, né? O filme fica apoiado aqui e o raio central entra na direção oposta. Bom, para a gente entender aqui, né, termos que indicam relação anatômica, e a gente está quase chegando ao final do nosso slide aqui, tá? Eu só tenho mais um slide para passar para vocês. Então vamos lá. Médio lateral, medial versus laterais. Medial mais próximo ao plano mediano, lateral mais distante do plano mediano. Então, como a gente observa aqui, ó, medial e lateral. Estou observando aqui, ó, lateral da barriga. Então, ó, lateral do abdômen. Aqui está o abdômen. Essa regiãozinha aqui é a lateral do abdômen. Aqui tem o braço. Aí essa parte do braço, na posição anatômica, que está voltado para o corpo, a gente chama de medial. E a parte do braço que está voltado para a lateral, essa parte junto do polegar do paciente aqui, ó, do primeiro quirodátilo,
ele está voltado para o lado de fora do corpo, então ele é chamado de lateral. Então, se eu analisar, essa aqui é a parte lateral do braço e essa aqui é a parte medial do braço, né? Na realidade, a gente divide o membro aqui em mão, punho, antebraço e braço, ok? E aqui é o plano medial. Quanto mais próximo, proximal. Quanto mais distante, distal. Vamos falar proximal versus distal. Próximo está mais próximo da origem ou do início, e distal está mais distante do mesmo. Por exemplo, se a gente for analisar aqui, braço, antebraço, mão, punho e mão. Se eu falar a mão, ela está proximal ou distal do paciente em relação ao antebraço. Em relação ao antebraço, ela é distal. Se eu falar do antebraço agora em relação à mão, ele é mais proximal. Mas se eu trocar e não falar de mão, estou falando agora de braço e antebraço. Então eu tenho o braço aqui. O braço ele é proximal e o antebraço, nesse caso, ele vai virar distal. Entenderam? Então eu tenho que sempre comparar duas estruturas com o plano mediano. Então, ó, plano mediano está aqui, vou falar de braço e antebraço. Quem é proximal e quem é distal? Nesse caso, braço e antebraço, braço é proximal, antebraço é distal. Mas se eu falar no mesmo sentido, mas tirar o antebraço e colocar a mão, eu vou falar que o antebraço é mais proximal e a mão é mais distal. É um pouquinho complicado isso, mas prestem atenção e analisem sempre as duas estruturas que você vai analisar com o plano mediano, ok? Cefálico ou caudal, né? Ângulo cefálico é qualquer ângulo em direção à cabeça e ângulo caudal é qualquer ângulo em direção aos pés ou distante da cabeça. Por exemplo, aqui eu tenho uma angulação que ela é cefálica, ou seja, o raio entra aqui para sair aqui. É uma anteroposterior axial, tá vendo? Está formando um ângulo de 45 graus, ok? E ele está num ponto que cefálico, numa inclinação cefálica, porque está apontando para a cabeça. Aqui ele está também a 45 graus, porque é uma axial, né? E o ângulo dele vai ser o que? Caudal ou podálico, tá? Caudal ou podálico. Anota aí. Caudal ou podálico, né? É a mesma coisa. Raio central caudal, raio central podálico. Se você ouvir os dois termos, significa a mesma coisa. Significa que o raio está sendo apontado para a região dos pés, mesmo que ele esteja entrando na região da cabeça, ou do tórax, ou abdômen, ou da cintura pélvica, qualquer lugar. Por exemplo, um raio central cefálico, mas está apontado na região do joelho. Então vai ser cefálico, porque ele está apontando em direção à cabeça. Então prestem atenção nesses bizus, nesses macetes, ok? E um último slide desse bloco, né? A gente tem aí mais 3 vídeos, aulas sobre esse assunto de terminologia, tá? Então estamos no último slide desse bloco de introdução. Então, ó, interior e exterior. Interior significa estar dentro de algo ou próximo do centro. E exterior situado mais próximo ao exterior. Então, por exemplo, se eu observar mama e coração, qual é o órgão mais interno e qual é o órgão mais externo? Então, o coração é um órgão mais interno e a mama é um órgão externo, ok? Superficial e profundo. Então, olha só, o úmero, aqui numa fatia axial do braço, o úmero vai ser o que a gente chama de uma estrutura profunda.
E os músculos aqui periférico, a gordurinha, a pele é superficial. Tá? Ipsilateral versus contralateral. Ipsilateral refere-se que está do mesmo lado, né, do corpo ou parte dele. E contralateral é o oposto. Contralateral está do outro lado. Então, ipsi refere-se que está do mesmo lado. E o contralateral é o do lado oposto. Ok? Então, muito obrigado. A gente encerra esse bloco por aqui e até o próximo bloco. Muito obrigado pela sua presença e sua visão aí. Aproveite e entra lá no YouTube e dá uma curtida nesse vídeo. Um abraço.